paz do Senhor. Olá, meninas e meninos, a paz do Senhor. Novamente, segunda aula. Estamos de volta. E hoje nós vamos falar sobre o que é o Ministério Infantil, né? Muito bem. Então a gente vai focar em 3 pontos principais, que a gente pode definir assim, que seriam os objetivos gerais, né, do Departamento Infantil. O primeiro deles é que é o departamento da igreja que é responsável pela aplicação dos pressupostos cristãos, né, visando a formação espiritual das crianças. Então é aquele departamento que vai ensinar as crianças toda a liturgia, né, daquela igreja, né, que está inserido aquele departamento. Por exemplo, tem igrejas que utilizam cantar hino da harpa cristã, outros utilizam cantor cristão, ou um certo hinário, e tem aquela organização do culto, né? Como que é, primeiro tem a oração, depois tem a leitura, tem outros que já tem o louvor, não é isso? É verdade. E o departamento infantil vai trabalhar isso com as crianças, claro que é adaptado para a linguagem deles, para que eles também possam já se acostumar com o ritmo do culto dos adultos. É comum algumas igrejas, eu vou falar algumas igrejas, mas generalizando 99%. O foco sempre, isso é uma das coisas que a gente sempre vai falar. O foco às vezes é errado, 99% é errado. Por quê? Eles querem entreter a criança para o pai ou para o adulto assistir o culto. Mas na grande verdade, quando falamos de estrutura do departamento infantil, você tem que entender muito bem isso aí, para que isso possa lhe trazer benefício e isso possa trazer mudança também para alguns pensamentos que vai surgir ao longo do curso. Aí você vai dizer assim, quais são esses pensamentos? O primeiro, o pensamento que você não é simplesmente uma pessoa que está entretendo a criança para que seu pai assista culto. Você não é recreador. Primeiro ponto. Segundo, você não é palhaço para poder ficar lá com o filho dela e o filho dela ficar satisfeito, chegar em casa e falar, mãe, tem um palhaço nota 1000 lá. Não, você também não é essa pessoa. Eu quero te informar que você é um discipulador. E um discipulador traz ensinamento. E você está ali para discipular ele. Aí você fala assim para mim, mas aí você está falando que vai ficar muito sério. As crianças não vão querer. Querido, deixa eu falar algo para você. A criança não quer quando não tem atividade. Quando não tem atividade, realmente o negócio fica à mercê de outras coisas. Mas quando tem atividade, quando tem ensinamento, pode ter certeza. Quando Jesus disse, não impeçais que as crianças chegassem a ele, é porque tinha muitas coisas que estavam impedindo. Então, para que você possa entender o que é o ministério infantil e o desenvolvimento dele todo, e eu me empolgo demais quando falo, que a tia Silvia fala para mim, se você se empolga, você perde a linha, você vai embora, e você não deixa eu falar. Mas deixa eu falar algo para vocês são um discipulador, e nós vamos mostrar, decorrer do curso, que tudo isso que estamos falando foi colocado em prática. Não são pessoas que viveu de momentos, não. Construímos uma história no departamento infantil e continuamos aprendendo. E não somos o dono da verdade. A cada dia a gente aprende um pouco mais. Mas gostaríamos de passar para vocês, para que vocês possam ter no seu departamento infantil uma experiência que já foi vivida. Uma experiência que foi vivenciada e uma experiência que trouxe muitos frutos. Eu sou grato a Deus, ao departamento infantil, porque todo o crescimento espiritual meu, particular, e falo particular também na vida secular, todo o crescimento meu veio diante de um departamento infantil. Quando falo meu, eu falo da minha família, da minha amada esposa e das minhas filhas. Todo o crescimento está dentro disso. Mas vamos dar continuidade aí. E vamos lá, tia Silvia. Fala, tia Silvia. Então, o segundo ponto é desenvolver ações voltadas para a educação cristã das crianças, né? E tendo sempre como referência as escrituras sagradas. Então, o departamento infantil, ele vai pensar em que tipos de atividades ele vai desenvolver dentro da igreja
que vai educar espiritualmente as crianças. Porque às vezes a gente confunde, é obrigação da família? Sim, é obrigação da família dar todo o suporte espiritual. Só que muitas vezes a gente não vê isso. As crianças chegam para nós cada vez mais desestruturadas, sem referência. Às vezes a gente recebe criança que as famílias não são evangélicas, então eles não têm essa educação cristã. E aí fica a cargo de nós que estamos no Ministério Infantil, somos coordenadores, professores, acaba ficando conosco essa função de dar essa educação espiritual. E essa função que temos apenas em 2 horas. Você tem 2 horas para trazer conhecimentos bíblicos, uma instrução bíblica. Tudo isso fica na sua responsabilidade. Porque hoje, na grande verdade, não criticando os pais, porque de repente tem muita atividade, mas com uma certa crítica. Hoje o pessoal rifa, eu falo rifa, a educação do seu filho. Por quê? É muito mais fácil pegar e jogar numa creche e ficar de 7h30 da manhã até 7 da noite. Sabe o que é isso? É rifar todo o futuro do seu filho. E aí você recebe essa criança lá no departamento infantil da sua igreja, uma criança totalmente fora da realidade, onde o pai não tem controle, a mãe não tem controle, coloca lá para você e você tem que conduzir ele com muita tranquilidade e, na grande verdade, sem estrutura nenhuma. Porque os seus pais são omissos à educação que seria dada por eles e, de repente, chega para você com um pouquinho sem educação, aquele que você percebe, mas não é por mal que ele faz aquilo. Ele faz aquilo porque ele não tem instrução. E, na grande verdade, os seus pais estão trabalhando muito. E estão deixando os seus filhos em creche, em cuidador, e nisso, naquilo. E na grande verdade você recebe uma criança totalmente agressiva. E aí você fala assim, caramba, eu não dou conta desse negócio. Deixa eu falar algo para você. É esse que Deus quer te usar. Deus quer usar você nisso aí para que traga transformação. E essa criança olhe para você e fala assim, eu quero ser igual a minha tia quando crescer. Eu quero ser igual ao meu tio quando crescer. Sabe o que é isso? Legado que você está deixando. Não deixa que o momento de agitação dele, por falta de instrução, de repente, você se desanimar. Mas se anime, tenha a certeza que Deus te chamou para uma grande obra. Não foi coisa pequena, não. Deixa eu te falar um negócio mais ainda. Deus te chamou para trabalhar com pequeno, mas por coisas grandes. Então saiba sempre disso. Você tem na mão coisa grande, não é coisa pequena. É verdade. E aí o terceiro ponto também que a gente gostaria de destacar é que o departamento infantil também tem o objetivo de preparar a criança para um relacionamento espiritual com Deus, um relacionamento íntimo, né? Porque hoje, muitas pessoas, até adultos, né? Eles não têm intimidade com Deus. A gente vê, às vezes, muitos pregadores até que usam a experiência dos outros, mas eles não têm a sua própria experiência. E muitas vezes, por quê? Porque não tiveram a oportunidade de adquirir essas experiências quando eram criança. Porque as crianças precisam entender que Deus ouve a oração sim, que Deus pode curar, né? Então eles precisam ter as suas próprias experiências. E cabe a nós, que estamos à frente do Ministério Infantil, proporcionar que essas crianças tenham experiências. Porque muitas vezes a gente se preocupa em fazer brincadeiras, dar trabalhinho para escrever e esquece do momento de oração, do momento de testemunho. Eu sempre falo que hoje pouco se dá oportunidade para alguém dar testemunho. Antigamente, nos cultos, né, mais antigos, os pastores chamavam uma pessoa para dar um testemunho, para falar uma palavra. Hoje pouco se tem esse trabalho de testemunho. Por quê? Porque quando você dá um testemunho, às vezes o seu testemunho é uma resposta para o outro que está passando por uma situação semelhante. Nós precisamos estimular as nossas crianças a dar testemunho, a orar, a estudar a palavra de Deus, né? Muitas vezes os departamentos fazem trabalhos lindos, mas esquecem do principal, que é alicerçar as crianças na palavra de Deus. Porque não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus. E tudo isso só pode acontecer quando você conduz a criança a esse momento. Como eu faço isso, Jesus? Esse é o momento que você chama a atenção deles, aquela atenção espiritual. Aí você fala assim, é um momento de oração. Vamos interceder pelo coleguinha. Ali você já está introduzindo nele que ele, qualquer problema que ele ter na sua vida, ele vai pensar, ó, a tia me falou que eu preciso orar.
E quando você começa a trabalhar isso na mente da criança, ela começa a ser uma criança mais sensível a isso. E aí Deus começa a trabalhar de uma forma assim extraordinária. Porque uma coisa é você ter suas experiências próprias e outra coisa é você viver de experiência dos outros. A pior coisa é você viver de experiência dos outros. É boa, edifica, mas quando você tem a sua experiência própria, isso traz uma grande transformação de vida. E muitas crianças têm tido as suas experiências tiradas, porque não tem pessoa para estimular, não tem pessoa para trazer à criança um entendimento que ele precisa orar, que ele precisa sentir Deus. E só quem pode fazer isso é você. E às vezes estamos fazendo, sabe o quê? Estamos omitindo essa função que é nossa. Sabe por quê? Quando você começa a orar, e você começa a contar a experiência sua, mas experiência de Deus com você. Você começa a estimular eles, ter o sentimento de ter experiência com Deus. Quando eu falo isso, falo com muita emoção, porque sentir experiência é sentir Deus próximo. E quando você consegue fazer isso, você transforma a vida. Você vê a transformação de vida de crianças. E tudo isso só pode acontecer quando tem uma pessoa à frente que tem a visão do material, mas que tem visão também do espiritual. O espiritual sem a visão espiritual sem a visão material, ela não caminha sozinha. As duas têm que estar juntas. Tudo isso você consegue fazer com uma criança brincando e também com uma criança num momento de muita paz, muita tranquilidade. Você consegue conduzir isso. A criança é um meio que você tem de introduzir ela na sociedade, mas de introduzir ela com o sentimento de que Deus existe e que Deus faz toda a diferença em nossa vida. Quando você faz com que a criança sinta Deus próximo a ela e que faça que desperte nela esse momento de conhecimento, esse momento que Deus pode transformar, você ganhou. Você não simplesmente perdeu tempo, você ganhou demais. E muitos estão esquecendo disso. Muitos estão se preocupando muito com brincadeira. Não que isso é errado, a brincadeira tem que ter. Mas esse momento de sentir Deus, isso cabe a nós como coordenadores, como professores, como líderes, como pastores, introduzir a criança nesse momento espiritual. Você tem que fazer com que a criança sinta a presença de Deus. Se você não conseguir isso, querido, primeiro você tem que sentir Deus. E aquela aula que você vai introduzir, você sente que Deus está do teu lado. Você tem que fazer com que a história que você está contando, eles possam vivenciar. Para que isso aconteça, querido, você simplesmente traz ali uma rodinha para eles. Vou antecipar uma aula. Mas eu vou te pedir uma coisa. Traz ele aquela rodinha e você fala assim, ó. Eu vou contar a história agora e você vai fechar o olho. E tudo que eu vou contando, você vai vivenciando. Como isso, tia? E você fecha o olho. E quando ele fecha o olho, você começa a história. E Jesus vinha da cidade, caminhando por estradas sem asfalto. E na imaginação dele, aquilo ali tudo vai acontecendo. E quando Jesus entra na casa, aí você fala, a casa toda para assistir Jesus. Você está fazendo com que ele sinta a mensagem que você está ministrando. O que você tem que despertar nele é a imaginação, que muitas crianças têm. Os adultos já perderam as suas imaginações, mas a criança não. Então, quando você introduz essa parte, você passa a sentir Deus muito próximo e você começa a fazer com que desperta nele o sentimento de sentir Deus mais próximo dele. Para que isso aconteça, depende de você, de mim, de nós, para despertar esse momento. Tá bom, querido? Porque brincadeira, alguns pais conseguem dar, alguns outros não têm, mas 80% os pais conseguem dar. Sabe por quê? Hoje os pais estão rifando a educação.
desculpa a expressão, mas é essa. Mas lazer que ele não teve na infância, ele consegue proporcionar ao seu filho. Então, eles estão tirando, às vezes, aquilo que trouxe para ele maturidade e está dando facilidade para os filhos. E, na verdade, eles estão perdendo os filhos dentro da própria casa. Estão perdendo os filhos dentro das próprias igrejas. Sabe por quê? Estamos tentando se igualar ao mundo e estamos dando o que nós não teve para as crianças do momento, da geração de agora. É isso aí. Esse trabalho de oração tem que ser constante. Não é um dia você vai planejar um movimento de oração com as crianças. Não é isso. Isso precisa ser uma rotina ao longo do seu trabalho. E as crianças vão chegar e vão entender que aquele ali é um momento de oração. E aos poucos, não é no primeiro dia que você vai fazer e que o fogo vai cair. Não é isso. Vou ver anjo voando. Não é nada disso. Isso é... O primeiro passo é nosso. E Deus vai acrescentando. Deus vai trabalhar da forma que Ele quiser. Nós precisamos ser o canal. E as crianças precisam entender isso. Só que também não basta a gente fazer esse momento de oração só na hora da aula lá com as crianças. Isso tem que partir do líder, dos professores, da sua equipe que vai trabalhar. A gente vai trabalhar dessa forma. Então nós vamos ter um período. Não tem como se reunir a equipe. Vamos combinar. Gente, todo dia, 5 horas da tarde, a gente vai fazer um período de oração. Cada um na sua casa vai fazer uma oração em prol do trabalho que nós vamos realizar. E Deus com certeza vai começar a abençoar e você vai ver o crescimento espiritual das crianças. Mas os pequenos não sabem orar. A Bíblia diz que da boca dos pequenos que sai o perfeito louvor, né? Então, ele vai orar do jeito dele. E Deus vai entender, Deus vai ouvir a oração dessa criança, né? Então, isso precisa ser uma constante. Porque às vezes a gente fica assim, vamos orar. Mas acaba sendo, eu falo que acaba sendo uma reza, né? Porque qual a diferença da oração e da reza? A reza é aquela coisa que já está gravada, né? Que você memorizou e você faz repetitivamente. E a oração não, é quando você fala do seu coração. Você é a sua intimidade com Deus. Você fala diretamente com Deus. E nós precisamos passar isso para as crianças, que a oração é conversar com Deus. A gente sempre fala para eles, né? Tia, mas eu não sei orar, mas você não sabe conversar comigo? Então, do mesmo jeito que você está conversando comigo, você vai conversar com Deus. E às vezes até acontecem situações engraçadas, né? Que eles falam, Deus abençoa o fulano. Não, fulano não, que o fulano é chato. Mas é a sinceridade da criança. E ao longo do tempo você vai trabalhando isso e você vai se surpreender com as coisas que vão acontecer através da oração das crianças, né? Eu sempre uso como exemplo uma história que eu ouvi de um pastor, Anton Cruz, né? Lá da Índia, que eles têm um trabalho bem legal de oração. E ele conta um testemunho que as crianças tinham esse hábito de orar e eles viviam de doações, porque era um orfanato. E um certo dia eles não tinham mais a comida, tinha acabado a comida, e ele falou assim, agora a gente vai ter que orar porque não tem mais comida. E as crianças falaram assim, não tem problema, a gente vai fazer jejum, que eles já estavam acostumados a jejuar. E uma criança em torno de 5 anos foi orar antes de dormir e orou e pediu ao Senhor, porque lá eles cada criança leva a sua comida para a escola. E essa criança levava a comida e dividia com uma amiga que não tinha condições de levar a comida. E ela orou e pediu ao Senhor, falou, Senhor, manda só metade da comida, porque eu não tenho problema eu ficar sem comer, mas a minha colega precisa desse alimento. E essa criança orou e no outro dia chegou um empresário e forneceu comida para um mês. E a gente ficou até muito emocionado quando a gente viu esse testemunho, porque ele falou que quando ele orava, Deus mandava comida para uma semana. O dia que a criança orou, Deus mandou comida para um mês. Essa é uma ilustração para a gente entender o poder da oração de uma criança. E às vezes a gente subestima. A gente reclama tanto, porque não tem recurso, porque não tem sala, porque não tem apoio. Vamos colocar as nossas crianças para orar. Vamos pedir para que eles coloquem isso para o Senhor. Como que vocês gostariam que fosse a nossa sala? O que vocês gostariam que tivesse? E as crianças vão colocar. E Deus vai ouvir a oração. Porque a Bíblia diz que é como um filho pedindo ao pai. Como que, quando a gente tem os nossos filhos, que nossos filhos nos pedem as coisas, às vezes a gente fica com o coração doído por não poder dar. Imagina Deus ouvindo seus filhinhos, solicitando, pedindo a Ele as bênçãos, né? E com certeza você vai ver o quanto vai avançar o seu ministério através desse trabalho de oração com as crianças. Para a gente poder desenvolver um trabalho de excelência, né, no Ministério Infantil, o primeiro passo, além da oração, né, da dependência de Deus, é a gente estudar e entender
o que é o ministério, como que é esse trabalho, qual a importância, porque a gente sempre fala que é preciso ter foco. E às vezes as pessoas têm um trabalho estruturado, têm um foco, né? Mas só que esse foco às vezes está errado. Então é preciso a gente entender por que precisa ter ministério infantil, o que a Bíblia fala sobre o trabalho com crianças. Então o primeiro passo é esse, é a gente entender, estudar e saber qual é o propósito do trabalho com as crianças. Porque às vezes a gente fala assim, os pais não dão apoio, a igreja não dá apoio, mas será que eles sabem qual é a finalidade do trabalho de criança? Será que eles entendem isso? A igreja entende? Os pais entendem por que tem trabalho com criança, ou eles acham que é simplesmente um espaço para as crianças não atrapalharem o culto? É uma das coisas que chama muita atenção, né? Porque às vezes queremos uma sala estruturada, queremos pais que nos admirem, queremos os professores que estão sempre à disposição, queremos o pastor que apoia, mas será que o apoio está faltando por falta do pastor ou por falta de apresentação de algo nosso? Porque às vezes queremos coisa, mas na nossa cabeça está uma coisa, mas na cabeça do nosso pastor, e uma das coisas que eu sempre me preocupo muito, essa é uma preocupação minha particular, e eu vou expor para você, para que você possa entender que o seu ministério só vai crescer o dia que você parar para pensar dessa forma. Quando você tem o seu líder e você respeita o seu líder, independente de apoio ou sem apoio, você tem que respeitá-lo. Você tem que ter admiração por ele. Porque de repente você está falando, eu não tenho o apoio do meu pastor. Eu não tenho apoio porque ele não enxergou ainda nada desenvolvido por você. Temos que ser sinceros. Precisamos conquistar para depois receber. O problema todo é que às vezes, para justificar uma ausência de algo, apontamos A, B, C. Vou falar isso com experiência própria. Eu já fiz isso. E eu fiz muito isso. O dia que eu parei para pensar que eu precisava desenvolver algo, tanto eu quanto a minha esposa, foi um momento que paramos e falamos assim, poxa, falamos que não temos professores, somos eu e você. Fizemos um evento que o evento foi maravilhoso e perguntou assim, é uma grande equipe que está trabalhando. E a grande equipe tinha 2 pessoas. E aí eu parei e fiquei pensando assim, caramba, precisamos primeiro apresentar para depois conquistar. Então, na verdade, o que falta, o que a gente tem algumas indagações, o culpado não é A, não é B, não é C, não é a falta de recurso, não é a falta de espaço, não é a ausência de professores, não é o apoio dos pais. A ausência de tudo isso está conosco. Somos nós que iremos administrar. Se o meu pastor, se o meu líder me colocou lá, é porque ele acredita que eu consiga desenvolver um bom trabalho. E ele acreditou em você. E agora, de repente, por algumas ausências de algumas coisas, você tem apontado A, B, C, D. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Quando você esquecer de tudo isso, esqueça do financeiro, querido. Desenvolva um trabalho com o que você tem. Porque diante do que você tem e você vai conquistar. A Bíblia diz que o povo não tinha nada. E de repente ele sai para uma peleja ou sai para pelejar sem nada. E de repente eles retornam com algo. Sabe por quê? Eles saíram. E o que você precisa o que você precisa fazer é sair da inércia. É sair desse momento de para com um, aí reclama de uma coisa, para com o outro, reclama de outro. Mas na grande verdade a gente tem que sair da inércia para trabalho, meter a mão. Quantos professores temos? Temos bastante. E quantos são? Temos bastante, querido. Para de querer medir o teu ministério pela quantidade de pessoas que você conquistou. Você não conquistou, é o Senhor que está trazendo para você. Então não meça seu ministério por aí. Seu ministério é muito superior do que você está olhando. É algo muito maior.
Só que você está medindo em capacidades pequenas. Você pode sozinho. Você pode. Quando pessoas passarem a admirar, elas vão querer trabalhar com vocês. Hoje, eu falo com muita experiência, tanto comigo como minha esposa. Porque hoje, a gente dispensava pessoas que queriam trabalhar, porque a gente começou a selecionar. Aí você fala, aí é arrogância. Não, querido. Chegou o momento de você escolher. Sabe por quê? Houve um trabalho que foi feito. Você faz um bom trabalho, pessoas começam a te admirar pelo trabalho que é desenvolvido. E aí a pessoa falou, puxa, eu preciso ajudar esse casal. Eu preciso ajudar esse líder. Eu preciso ajudar essa professora. Mas desenvolva primeiro algo, para depois você solicitar o seu pastor. Você vai ter admiração dos pais, querido. Fica tranquilo. Vai chegar o momento que pais vão pedir, não, quanto que a senhora precisa para fazer tal coisa? Sabe por que você vai falar? Não há necessidade. Já está sendo suprido. O nosso dirigente, o nosso pastor, o nosso líder já deu o apoio financeiro. Fica tranquilo. Querida, chegou o momento do meu pastor chegar para mim e falar, Josias, hoje você vai precisar de um grande valor, né? Não, chefe, pode ficar tranquilo, porque já está todo o trabalho, já está tudo certo. Não, José, mas e isso? Não, já está tudo certo, já está combinado. O trabalho já aconteceu. Sabe por quê? Porque pessoas se dispuseram a cooperar. Pessoas se dispuseram a trabalhar. Quando ele chegava a perguntar para mim, Josias, você precisa de algo financeiro? Eu falava, não, sabe por quê? Porque tudo que precisávamos, tínhamos. Tinha pessoas que eram voluntárias, antes de qualquer coisa acontecer, ela falava, eu sou o primeiro da fila, mas eu não quero que meu nome seja relatado. Sabe o que é isso? Admiração pelo seu trabalho. Então faça um bom trabalho. Eu não estou puxando sua orelha, não. Eu estou falando uma experiência própria nossa. A experiência minha e da minha esposa. Por isso que eu estou falando para vocês, o curso nosso não é algo que lemos na internet, é algo que vivenciamos na prática. Tá bom? Então, para que você tenha um bom crescimento, passa a admirar o seu líder, passa a admirar o seu pastor. E quando pessoas vierem apontar o seu pastor e falar assim, o trabalho não cresce por causa do seu pastor. Eu falo, não, querido, o trabalho está crescendo. Só que tudo tem seu tempo. Há tempo para tudo, há tempo de plantar e há o tempo de colher. Então está no momento de você arar a terra. Então ara a terra de boca fechada. Não abra a boca para murmurar, para você não perder a grande colheita que você vai ter. Eu estou falando isso com experiência própria e não para chamar sua atenção. Eu não estou aqui como pessoa para chamar sua atenção. Eu estou querendo que você cresça espiritualmente. E você traga algo para os seus professores, que serão pessoas que vão lhe admirar pelo que você fez. Não pelo que você, eu comprei fulano. Não. A pessoa vai querer trabalhar com você voluntariamente. Não pelo valor financeiro que vai receber. Não que não seja digno. Seu obreiro é digno do seu trabalho, mas o departamento infantil precisa de pessoas voluntárias. O dia que você passar a receber para trabalhar no departamento, querido, abre mão disso. Vai vivenciar qualquer outra coisa. Mas o que você recebe é superior a qualquer valor que a terra possa pagar. Então, quando você dispuser-se a trabalhar no departamento infantil, de coração aberto, fica em paz. Fique em paz. O teu trabalho não é vão. Tem algo do céu para a tua vida. Deus tem algo tremendo sobre a tua casa. Quando eu falo isso, eu falo na sua família. Eu não falo simplesmente na sua vida pessoal, mas eu falo na sua família. Sabe por quê? É algo de Deus. É Deus cuidando de você. Esqueça o financeiro. O financeiro é algo que tem atrapalhado o departamento infantil crescer em todas as igrejas. Todo ministério infantil não cresce porque temos pessoas visualizando sempre o financeiro. E na grande verdade, Jesus te chamou, não foi simplesmente para olhar para o lado financeiro. Se chamasse para o financeiro, traria você para uma tesouraria. Mas está trazendo você para um departamento infantil, para onde você vai tratar de pessoas extraordinárias. Você está lidando com pedras preciosas a serem lapidadas. Então, esquece o financeiro. Desenvolva um trabalho. Fica tranquilo.
que ao longo do curso você vai entender tudo isso que eu estou falando hoje. Hoje você vai achar que eu estou chamando sua atenção, mas você vai chegar ao meio do curso e vai entender que Deus tem o melhor para a nossa família, para a nossa casa, para a casa daquele que estamos ministrando sobre a vida dele. Tá bom? Fique em paz. Deus é contigo. Deus é com a sua família. Tá bom? Fica tranquilo. Não se desespere. Os professores vão chegar. O apoio vai chegar. A admiração dos pais já está à porta. Falta o trabalho. Então, querido, abre o sorriso. Ó, a luta está apertando. Sorriso aberto. Recebe os pais. Fala, olha, senti sua falta. Para ele perceber que ele é importante. Ainda que ele não lhe dê importância. Mas ele vai entender que a maior importância é o que você está ministrando sobre a vida do seu filho. Então, querido, não desanime. Pega firme. Não olha para trás, não olha para frente. Para trás, você já caminhou tudo aquilo ali. Se olhar, vai voltar para trás, vai dar mais trabalho. Não dá para frente. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Então, não desanime. Tá bom? Isso aí. Continuando ainda, a gente vê que Jesus deu grande importância ao trabalho com as crianças, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, a igreja é para os adultos. Não, a igreja é para as crianças também. E a gente vê o tempo todo na Bíblia. E a maioria dessas eram determinações, eram ordenanças, né? Então, se a gente fizer um passeio rápido pela Bíblia, a gente vai encontrar vários versículos que falam sobre isso, né? Se a gente vai lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 25, Jesus deu graças a Deus pelo que ele havia revelado aos pequeninos. Então, olha a prova aí que Deus também revela às crianças, não é? Quando a gente vai lá em Mateus 18, uma criança no meio dos discípulos para servir como exemplo de humildade, né? Falou que não tiver como essa criança, não vai herdar o reino do céu, não é verdade? Aí a gente vai lá em Lucas 18, que diz o quê? Que ele mandou os seus discípulos deixarem os pequenos vir, né? Porque eles estavam impedindo. E hoje muitas igrejas têm impedido as crianças de vir ao Senhor. Porque quando você tira ele do culto e você não oferece um trabalho estruturado, você está impedindo. Nós também, muitas vezes, enquanto líder, mesmo de criança, temos impedido as crianças de ir ao Senhor. Quando você tira deles um estudo na palavra, proporciona que eles tenham experiências com Deus, você também está impedindo. Lá em João 21, ele orienta Pedro que apacentasse o quê? Os cordeiros. E quando a gente fala de cordeiro, cordeiro é o quê? É ovelha pequena. Então, Pedro era o pastor daquela época e Deus deu orientação para ele o quê? Se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Não é verdade? E às vezes a gente acaba falando esses versículos como que decorado. Ah, a Bíblia fala isso sobre criança, fala aquilo, mas a gente não se atenta para a importância, né? Jesus tinha, né? Isso aí. E lá em Mateus ainda, no capítulo 21, Jesus fala o quê? Que da boca dos pequenos sai o perfeito louvor, né? E lá em Mateus 6,44, ele teve compaixão das multidões e começou a ensiná-las. E naquelas multidões também haviam crianças, porque a Bíblia diz que os que seguiam Jesus eram tanto adultos, crianças, né? Todo tipo de pessoa servia Jesus. E em momento nenhum, Jesus impediu, falou, não, agora é só o momento dos adultos, as crianças vão para o lado. Pelo contrário, várias vezes ele chamou as crianças, né? Lá no episódio dos 5 pães e 2 peixinhos, era um menino que tinha ali um lanche para oferecer, não é verdade? Então, assim, vários textos bíblicos que embasam o trabalho com as crianças. E nós, enquanto líderes, precisamos estudar assim com mais afinco e entender ainda mais essas ordenanças, né? E a gente pode usar como exemplo outras religiões. Como exemplo que eu digo assim, para a gente pensar o quanto a criança tem importância, né? E quantas vezes o inimigo está de olho na infância, porque nunca se teve tão atacado as crianças como a gente vê no dia de hoje, né? E se a gente parar para pensar, estudar um pouquinho a história, porque eu sempre falo que é bom a gente conhecer a história, né? Aí eu falo que a gente precisa entender o nosso passado para compreender o nosso presente e planejar o nosso futuro. Porque aí quando a gente entende o passado, quando a gente estuda o passado, a gente vai ver quais foram os erros que foram cometidos no passado, quais foram os acertos, por que hoje uma criança tem um tipo de comportamento, qual é o histórico daquela família. Porque às vezes você acha assim, esses pais não sabem educar, mas será que eles tiveram alguém
Tiveram pais que educaram, não é verdade? Muitas vezes foram aqueles pais que foram muito reprimidos, tiveram uma educação muito rígida e hoje eles querem dar uma educação melhor, querem ser amigos e acabam se perdendo aí nesse caminho e liberando as coisas demais. Né? E aí que futuro que a gente vai ter? Que geração vai ser essa? A geração que pode tudo? Né? Com o avanço das redes sociais, a gente tem essa preocupação. Porque hoje as pessoas acham que quando eles estão atrás de um celular, atrás de um computador, eles podem falar tudo o que pensam. E a gente sempre conversa isso com as crianças, que às vezes as pessoas confundem a sinceridade com a grosseria. Isso é realidade. E muitas vezes acabam magoando o outro. A gente vê quantas crianças, quantos jovens se suicidando. Por quê? Porque alguém vai numa rede social e acaba falando ali, difamando, e eles não sabem lidar com isso. Então, a gente precisa ter um olhar especial para essa infância, né? Como que está a nossa infância hoje? Como que está sendo trabalhado? A gente tem aí os extremismos, né? E se a gente for olhar ao longo da história, a Igreja Católica sempre se preocupou com as crianças. Quando os jesuítas vieram para o Brasil, o primeiro trabalho deles foi o quê? O trabalho de evangelização das crianças. As primeiras escolas no Brasil foram fundadas pelos jesuítas. Por quê? Porque eles entendiam que a educação era a melhor forma de mudar a cabeça daquele povo que estava ali. Então a gente precisa também saber que o melhor tempo para semear no coração é na infância. E aí a gente fala da janela 0 por 14, né, que já é conhecida por muita gente, que é o período até os 14 anos, quando as crianças estão mais favoráveis a receber o Evangelho. E muitas vezes a gente esquece isso, se investe tanto em evangelismo de adulto, em pregar para adulto, quando na verdade é muito mais fácil você evangelizar uma criança. Porque 90% das vezes que você prega para uma criança e você faz o convite para ele aceitar Jesus, ele vai aceitar. E o adulto? Às vezes você passa semanas, dias, anos tentando evangelizar um adulto e aquela pessoa não se converte. E uma criança, você conta uma história para ela, faz o apelo e naquele momento ele aceita Jesus. Então a gente precisa aproveitar esse momento, que é o momento que as crianças estão favoráveis a receber o Evangelho. E em compensação também a gente precisa ter cuidado, porque se ele tiver uma experiência negativa com o Evangelho nesse período, ele vai se desviar e provavelmente nunca mais ele vai retornar para o Senhor. Então a responsabilidade que nós temos é muito grande, da gente um evangelho que seja pregado verdadeiramente. Não simplesmente que ele vá para lá para ficar só brincando, comendo pipoca, assistindo vídeo. Até porque, se você parar para observar, hoje você bota um vídeo numa televisão e as crianças não estão nem aí. Por quê? Porque isso ele já tem em casa. Ele já fica com o celular na mão o dia inteiro. Então ele não quer isso. Ele quer contato, ele quer alguém que sente do lado dele, que converse, que escute. Porque muitas vezes também a gente só quer falar. A gente não quer ouvir. A gente prepara uma história, começa a contar aquela história, aquela lição, e a criança levanta o dedo. Não, agora só eu que falo. E às vezes ele está se identificando com aquilo ali. Ele quer contar uma experiência ou quer relatar alguma dificuldade que ele está tendo. Não, depois você fala, agora é minha vez. Então a gente precisa escutar essa criança, fazer esse trabalho pensando na criança, porque a gente sempre faz tudo organizado pensando no adulto. A gente organiza o espaço onde a gente vai dar aula pensando no adulto. A gente não pensa na criança. Se você olhar, tem muitas igrejas que a cadeira é a cadeira de adulto. Aí a criança pequena fica com o pezinho balançando, a perna fica dormente, ele não vai prestar atenção. De repente, se você botasse um colchonetezinho lá e ele sentasse no chão, ele ia estar mais à vontade. Então, tudo isso tem que ser estruturado pensando na criança. Nós precisamos dar essa importância. E hoje, falando ainda sobre esses ataques, a gente pode destacar algumas áreas, né? Que as crianças vêm sofrendo ataques do inimigo, que é comum a todos nós que a gente vê nos noticiários todo dia. Primeiro é a área educacional, porque a gente sabe que em alguns lugares ainda as crianças não têm acesso à educação, algumas crianças não têm nem certidão de nascimento, dependendo do lugar para onde você vai. E aí o que acontece? Se ele não tem esse acesso à educação, como ele vai ler a Bíblia? Como ele vai aprender a palavra de Deus? E aí cabe a nós ter essa sensibilidade. Às vezes você é coordenador das crianças e você percebe que aquela criança não está estudando, cabe a você também chegar para aquela família. O que está acontecendo? Ah, mas isso também é minha função? Sim, também é sua função. Se você está ali, você está para cuidar dessa criança. Então, às vezes, se você puder, não, vou te ajudar, vamos ver onde tem uma escola próxima, uma vaga para essa criança. Isso também cabe ao coordenador das crianças, não é verdade?
Na área familiar, as crianças também têm sofrido muitos ataques, na verdade. Hoje, né, as famílias estão completamente desestruturadas. A gente vê aí que pais e mães completamente transtornados, o aumento da depressão, né? Hoje a gente tem visto muitas famílias doentes, né? E aí, às vezes, os pais não têm nem para eles, então eles não podem passar para os filhos. A gente vê também a mudança da estrutura familiar. Hoje a gente tem que estar preparado para lidar com tudo isso. Antigamente, era o pai, a mãe e os filhos. Hoje, às vezes, é a avó, é o tio, é alguém que está cuidando daquela criança. Às vezes tem que estar preparado, às vezes vai chegar lá e a criança vai dizer assim, mas na minha casa são 2 mães ou são 2 pais, e como que a gente vai trabalhar isso na cabecinha dessa criança? Aí a gente precisa estar atento até que tipo de trabalho que a gente está fazendo, porque às vezes a gente está contando uma historinha lá e mostrando o papai, a mamãe e os filhos. E a criança lá na casa dela, como é que tá? Tá tudo desestruturado? A gente não tem que dizer assim, não, agora tá certo, agora pode ser assim. Não é isso. Mas a gente precisa também ter a sensibilidade para entender aquela criança. Às vezes tem uma criança que é uma criança muito difícil, que ele não para. Mas será que alguém ouve ele em casa? Será que tem alguém para ajudar, né? Muitas vezes acontece isso. A área física também é uma área que a gente tem percebido muitas crianças que às vezes sofrem agressões, né? Às vezes espancamentos. Tem crianças, às vezes, que estão lá no nosso grupo que ele não tem o dinheiro para comprar nem a camisa para ir. Aí a mãe não leva, aí você diz assim, a mãe não tem interesse. Será que ela não tem interesse ou ela não tem condições de comprar a camisa? E aí ela prefere dizer que não vai deixar ele participar, porque ela tem vergonha de dizer para você. Então a gente precisa estar atento a isso, observar, conhecer as famílias, né? Não basta simplesmente, a criança vem lá todo domingo, mas quem é a mãe? Não sei. Não, a gente precisa conhecer, saber a estrutura dessa família. Quantas vezes, né, a gente chegou para a criança, estão aqui, a camisa, e a mãe vem, quanto é? Não, eu dei de presente. Por quê? Porque você precisa ter essa sensibilidade. E hoje a gente vê algumas dessas crianças que são obreiros na casa do Senhor, que tem uma gratidão enorme, mas também que ninguém sabe o que a gente fez. Porque também não adianta você ir lá, dar a camisa, tô dando a camisa de presente pro fulano. Não, você tem que ter essa sensibilidade. Às vezes você vai fazer um evento grande e aquela criança vai ficar de fora porque ela não tem condições, aquela família não tem condições. Você precisa ter essa sensibilidade de proporcionar que aquela criança também possa participar. Verdade. E uma das coisas que a gente ficava uma grande preocupação é em conhecer os pais, né? Para você poder entender a realidade daquela criança e de repente você ainda não parou para pensar e a partir de agora você já vai começar a pensar dessa área. Para que você possa chegar num pai, numa mãe, às vezes você tem que usar de algumas estratégias que traz uma grande diferença na vida da criança, sem constranger a criança, sem constranger os pais. Então você tem várias formas. Então eu sei porque você vai ter a sua realidade diferente da minha aqui, outras de outras igrejas, de outras denominações, mas na verdade a criança continua sendo criança, não muda. Só que você tem que entender a realidade dele para que você possa trazer algo para a mudança de vida dele. E às vezes queremos coisas grandes, mas não se importamos com o pequeno. E na grande verdade Jesus estava falando, se importe com eles. Ele é o maior exemplo para esse todo grupo aqui, de adulto. Aqui, se não se tornar como uma criança, não entra no reino do céu. Então você não está lidando simplesmente com pessoas adulto, pensando em adulto. Não, você está pensando em criança, lidando com criança, mas saiba que sempre terá, por trás daquela criança, um responsável. E eu sou muito emotivo para isso. Eu me emociono muito fácil. Quando eu vejo uma criança passando por maus tratos, com dificuldade, eu não quero, de hipótese nenhuma, constranger um pai, uma mãe, porque eu sei que a realidade de muitas pessoas são difíceis. De repente, coisa simples para você, mas para uma criança ou para um pai que está passando por um momento de dificuldade, aquilo tem uma importância fora do sério. Aí um pai recebe o filho e fala, pai, eu preciso de um tênis novo. O pai fala, filho, fica com esse aí, mamãe vai dar uma lavadinha, ele vai ficar novo.
E de repente você recebe aquela criança e percebe que o sapato está rasgado e você não te importa. A sua sensação é indiferente. A sensibilidade não tem mais, não existe mais. Quando eu falo isso, eu falo para que você possa ter atenção nessa criança. Olhando para essa criança. E de repente aquela criança se fecha porque o que ela tem, o pai não consegue dar nada superior. E de repente você tem algo que possa mudar, fazer a diferença na vida dela. E ela está sendo, hoje, sofrendo alguns maus-tratos. O maus-trato que eu digo por criança que está ao lado dela, que tem uma condição financeira, tem um tênis novo e de repente olha para o pé dela, começa a rir. Aí vem o chamado bullying. Bullying eu entendo na minha época que era aquele negocinho para botar café, mas nada. Mas hoje é bullying. E isso tem acontecido dentro das nossas igrejas. Eu não estou falando que isso tenha acontecido lá fora, não. Isso tem acontecido dentro das nossas igrejas. Então o que precisamos entender e precisamos a cada dia é ter sensibilidade. Se queremos ter admiração, precisamos fazer algo para trazer diferença. Não esperando receber de A, de B, elogio. Não. Faça a sua parte, querido. Faça a sua parte por essa criança. Faça a diferença. Que ele venha lembrar de você, ali eu tenho uma professora, ali eu tenho um líder, ali foi meu mentor. Sabe o que ele vai olhar para você e vai falar? Eu tive alguém que se preocupava comigo. Então, sempre olha pela criança. Olha, mas olha com carinho mesmo. Olha pensando que seja o seu filho. Não trate ele simplesmente como filho de A, de B e de C. Trate como seu filho. No departamento infantil, quando chegamos, tínhamos aproximadamente em torno de 10 crianças, 12, por aí. Hoje estamos saímos hoje. Hoje estamos nesse projeto com vocês. Com um grupo, quando saímos de 150 crianças, mas 150 crianças presentes, tanto dos pequenininhos, quanto dos maiores, que até 12 anos, que depois de 12 passava para os adolescentes. Mas com uma grande admiração de crianças que foi nossas pequenininha, que estava trabalhando conosco no departamento infantil, cuidando de criança que um dia ele foi criança. Sabe o que é isso? É admiração pelo trabalho que foi feito na vida daquela criança e hoje eles querem cuidar de criança. Então você está desenvolvendo isso. Então essa admiração, essa preocupação com a criança, e quando a tia Silvia fala em questão de maus-trato, e às vezes o maus-trato de casa, o maus-trato na rua, o maus-trato na escola, isso tudo cai no seu colo por 2 horas, e você fala assim, caramba, eu tenho que ter estrutura emocional muito grande. Querido, eu falei para você que você não estava pegando coisa pequena, é coisa grande. Criança é pequena, mas tem coisas muito grandes. E tem uma das pessoas que tem um interesse fora de sério por tudo daquela criança, que é o adversário. Ele tenta de todas as formas frustrar uma criança na sua infância, para quando chegar na adolescência ou na sua juventude, aquela criança não acredite mais em Deus. Porque ele se frustrou com o próprio Deus. Então você precisa trazer a cada dia instrução para essas crianças. Tá bom? Na área religiosa, na área psicológica, você precisa abraçar tudo isso. Ah, José, eu não tenho conhecimento. Querido, saia desse mundo que você vive à procura de informação para tudo isso. Por isso, quando a tia Silvia falou, você precisa estudar. E às vezes você está achando assim, estudar só o quê? Só a Bíblia? Não, você tem que ir além. A Bíblia é algo principal. Isso aí você não aparta nunca. Mas você precisa buscar pessoas que têm conhecimento em algumas áreas para que você possa entender a realidade daquela criança e trazer solução para aquela dificuldade naquele momento. Agora, se você não procurar estudar, você vai ficar para trás. Porque o adversário está vindo com um trator, com um rolo compressor, passando por cima de grandes lideranças, porque tem esquecido das crianças. Na grande verdade, muitas igrejas estão falindo. Eu vou falar falindo, porque uma igreja que não tem departamento infantil, ela está prestes a falir, ou ela já está falida. Sabe por quê?
Um departamento infantil numa igreja já diz a estrutura que o futuro dela, ela vai ter adolescente, ela vai ter jovem e ela vai ter adulto estruturado. Agora, uma igreja que não tem isso tudo, e eu não uso o termo, as crianças é o futuro da igreja, não, as crianças é o presente da igreja hoje, porque muitas crianças têm feito grande diferença no seu lar. Por quê? Ter recebido de você a instrução da palavra de Deus e tem ministrado dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, onde você não pode chegar. Essas crianças estão chegando através da sua vida, que está ministrando sobre a vida dela, e elas na casa delas estão ministrando, estão trazendo transformação de muitas famílias por sua causa, por sua vida. E você diz para mim que não tem importância? Pessoas não estão te admirando? E você está resgatando vida lá do mal, lá do inimigo? Sabe o que é isso? A importância que Deus tem sobre a tua vida. Você é ministro para ministrar sobre a vida deles e eles ir em casa evangelizar e trazer seus pais para a igreja. Então, na verdade, você precisa investir nas crianças para que os pais venham. E hoje são crianças que estão trazendo os seus pais para a igreja. Não está sendo ao contrário, mas não, querido. Então, você está lhe dando o que é mais importante. Então, olha com um olharzinho de mais atenção e saiba que você é muito importante no departamento infantil. É isso aí, essa questão do conhecimento é essencial, porque são diversas áreas que o inimigo tenta atacar e você precisa estar observando, estar atento a isso aí, os próprios vídeos, né, que tem hoje na internet, aí a gente vê muitas seitas, muitas religiões que se aproveitam disso, né, para ensinar, porque se você abrir hoje um YouTube que dá acesso a cada criança, são coisas de ocultismo, ensinando, e às vezes você acha que é uma brincadeira, né, pessoas que ensinando as crianças a se enforcar, ensinando as crianças a se cortar, e a gente precisa estar atento a isso tudo. Por quê? Porque eles vão chegar, vão comentar, e você também precisa saber, precisa buscar essas informações para poder combater isso, porque também não adianta você falar assim, não, isso não é de Deus não, isso é pecado, e ponto final, porque hoje a gente tem uma geração que não basta você dizer não, você tem que dizer por quê, né? Tem que mostrar para ele o outro lado. Também você não vai ficar passando lá vídeo de não sei quem que xinga palavrão, não é isso. Mas você vai mostrar para ele um outro lado. A gente ouviu um testemunho de um pai que falou que levou o filho para uma churrascaria para comer rodízio. E aí chegou lá na hora, passou a picanha e o menino comeu a picanha. E aí toda hora ele queria picanha e vinham outras carnes e não, eu só quero picanha, e o pai, não, mas você experimenta alcatra, não, eu só quero a picanha. E aí ele refletindo sobre isso, que lição que ele tirou? Que quando você conhece o bom, você não vai se preocupar com o que é mal. Então, mostra para ele o que é bom, mostra para ele o que é agradável, que ele não vai perder tempo em procurar o que é mal, o que é errado. Não é verdade? É verdade. E quando a tia Silvia fala assim da picanha, não desprezando uma alcatra contra filé, entenda bem, é mais pelo fato que ele se identificou com algo que foi extraordinário para ele. E aquilo ali, para ele, falou, não quero provar mais nada. Eu não quero mais contato com nada, eu quero esse negócio aqui, eu vou comer até me saciar e depois eu volto aqui. Sabe o que é isso? Foi dado para ela um alimento diferenciado. Seja essa pessoa que traga sempre esse alimento diferenciado, querido. Que ele não vai querer outra... vamos para a igreja tal. Não. Hoje eu tenho um compromisso na minha igreja, eu tenho hoje uma aula lá para assistir, a minha professora está me aguardando. E eu preciso ir, mas olha o horário, não se atrasa, porque eu tenho horário também. Porque quando eu chego na metade, o negócio já fica meio complicado. Ele começa já a cobrar dos seus pais, na grande verdade. E aí termina fazendo com que o alimento que você está fornecendo é coisa boa. Aí os pais vão falar o quê? Vou lá ver o que está acontecendo lá, que meu filho chega em casa, todo dia quer ir lá para a salinha no domingo, eu quero assistir, eu quero saber o que elas estão dando lá. Aí você começa a observar que está chegando o pai para você, perguntando, ei, como é que está meu filho? Mas na grande verdade ele está tentando só pesquisar sobre o que você está passando para os filhos. Uma certa vez a gente até ouviu uma mãe que comentou isso com a gente, que as crianças cantavam no domingo à noite, né? Eram logo os primeiros que tinham oportunidade. Então era bem no início do culto. E tem aqueles crentes que sempre chegam atrasados, né? É comum. E aí,
passou-se, a partir desse momento que as crianças começaram a cantar, e eles tinham aquela responsabilidade, ensaiavam, porque eles iam ser a primeira apresentação no início do culto. Então, as famílias começaram a chegar mais cedo. Por quê? Porque as crianças já cobravam isso. E às vezes as crianças já estavam subindo para cantar e a gente via algumas crianças chegando correndo, atrasadas e ainda reclamando: poxa, mãe, você me atrasou, eu vou perder de cantar. Por quê? Porque eles tinham aquele compromisso, eles entendiam que era o momento deles de louvar o Senhor ali na frente, e acabou fazendo com que as famílias também tivessem o compromisso de chegar no início do culto. Né? E isso era muito legal, muito bacana, porque você, lá embaixo, eu tinha essa oportunidade que eu sentava sempre no ministério, então de lá de cima a gente olhava pai, mãe, avós, aquela admiração, hoje eu vou cantar. Então quando tinha apresentação, então era aquele momento deles, né? O culto nosso começava às 18h30. Então, quando tinha o momento de apresentação, assim, as famílias vinham toda. E quando as famílias chegavam lá, sempre chegavam mais cedo, porque quem ia participar, não, eu tenho que estar mais cedo, porque eu tenho que ver como é que é o espaço, essa coisa toda. As crianças já se preocupavam. Eu preciso, no momento, ainda ensaiar um pouquinho mais. Sabe o que é isso? É a preocupação de fazer com que o que eles estão apresentando para Deus seja o melhor. E quando eles faziam isso, quando eles usavam dessa forma, automaticamente sua mãe, seu pai, seus avós tinham o compromisso de chegar quanto mais cedo na igreja, porque o culto começava sempre no mesmo horário, mas eles tinham que chegar mais cedo. Isso aí é um trabalho de discipulado, né? Porque hoje as igrejas, muitas igrejas, estão perdendo o foco do trabalho com as crianças, porque eles acham que eles vão dar todo o suporte para as crianças para trazer os pais, quando na verdade o foco, a gente sempre vai falar isso o tempo todo, que o foco precisa ser a criança, precisa ser um trabalho de evangelização e de discipulado, porque antigamente se tinha uma resistência muito grande em falar sobre discipulado. Né? Quando na verdade é uma ordem de Jesus, quando ele diz ide e fazei discípulo a todas as nações. Então é um trabalho discipulado, e o discípulo é o quê? Aquele que estava ali junto com Jesus, caminhando, aprendendo, fazendo o que Jesus fazia. E assim também sempre tem que ser com as crianças. A gente tem que estar o tempo todo ali servindo de exemplo, e para que ele possa a cada dia aprender e seguir. E aquela criança hoje que está aprendendo tudo isso com você, no futuro ele vai ser um discipulador também, e vai estar passando para outras crianças, para outros jovens, vai passar para os seus filhos quando eles forem pais também isso. Então, o trabalho precisa ser um trabalho de discipulado, constante, o tempo todo. A gente não tem que se preocupar, a gente sempre vai falar isso. Você não tem que se preocupar em fazer só a apresentação do Dia das Mães, em fazer a festividade. Não, você tem que se preocupar com o dia a dia, com o trabalho de toda semana. Que trabalho que você está fazendo? Porque às vezes tem gente que se preocupa só em ensaia, faz um monte de coisa, cada apresentação linda, coreografias maravilhosas, mas conteúdo mesmo, conteúdo bíblico, não tem, porque acaba deixando um pouco de lado. Porque, não, vamos fazer uma apresentação bem bonita para a família toda vir assistir. Isso é legal, mas mais importante que isso, é que a criança tenha consciência de que tudo aquilo que ele está fazendo é o quê? Para adorar o Senhor. Ele não está ali num show para se apresentar, ele está ali para adorar o Senhor. É verdade. E isso faz toda a diferença, né? Tanto na vida das crianças, quanto na vida das famílias que vêm para assistir, que percebe que não é algo feito assim, só ensaiado. É um desenvolvimento, um entretenimento que você observa que uma coisa se casa com a outra. Eles têm pouco tempo para ensaio, mas eles têm um entrosamento que você vê que é algo que traz transformação na vida dele. E eles carregam para a vida inteira. A criança carrega aquilo na sua mente para a vida inteira. Sobre tudo aquilo que eles estão fazendo, e todo o trabalho que você faz, que seja uma apresentação, que seja uma coreografia, a sua intenção sempre vai ser ensinar aquela criança sobre algo de evangelização, sobre tudo é voltado para evangelização. Você o tempo todo está evangelizando, o tempo todo você está introduzindo na vida daquela criança a parte espiritual, a parte material, mas a parte espiritual, sempre caminhando junto. Sempre que o espiritual for demais,
e o material ficar um pouquinho para trás, não vai dar certo. Mas quando você consegue levar os dois lado a lado, vai dar maravilhosamente. O espiritual com o material. Quando eu falo material, eu falo em questão de lazer, de brincadeira. Você tem que ter esses momentos. Criança é isso mesmo. É lazer, é entretenimento, a brincadeira. Mas a brincadeira sempre tem um fundo de evangelização. Vai ter uma competição hoje, mas a competição é evangelização. Você tem que introduzir isso com uma facilidade, com uma dinâmica que traz para que aquelas crianças não achem assim, hoje eu vou para a igreja, hoje é só negócio de igreja. Não. É competição, querido. Vamos fazer uma competição hoje e tal, aquele negócio todo. Mas tudo tem um fundo evangelístico. Por quê? Quando você se programa, você quer passar algo para eles e quer trazer um conhecimento deles. Evangelização, você quer evangelizar, ou você quer introduzir um novo estudo, e você quer fazer uma introdução, você não quer ser aquela pessoa chata, tal. Aí você vai começar com algo que chame a atenção deles. Hoje vamos fazer uma competição, hoje vai ser no celular, hein, pessoal? A competição vai ser essa. Todo mundo hoje, o celular vai ficar aqui na minha mesa. Ninguém vai responder nada olhando para o celular. Quando tem os maiorzinhos, né? Então hoje vamos usar a Bíblia. Então, semana que vem, todo mundo com Bíblia. Pode trazer o celular. Estuda no celular, mas a Bíblia vai ter que ter resposta de acordo com o que está com a Bíblia. Então você já começa. Evangelização, ele percebe. Eu tenho o celular. Eu não tenho só o celular instalado na Bíblia. Porque se a tia tirar o celular meu, pedir para eu botar no banco aqui, eu tenho a Bíblia. Então ele sempre tem que entender que o celular pode se andar. E a Bíblia tem que andar também com ele. E principalmente a Bíblia tem que estar aqui na mente. Então, para que isso aconteça, você vai sempre trazendo algumas coisas para trazer às crianças o ensinamento e o conhecimento bíblico, trazendo para ele o espiritual. É isso aí. E aí, baseado ali na nossa primeira aula, nossa primeira atividade, a gente fez um apanhado geral, né, das reclamações, né? Legal. A gente às vezes tem aquele momento que é necessário, né? As pessoas, igual o muro das lamentações, né? Deus. Então, às vezes, o ser humano precisa desse momento de falar, desabafar. E a gente fez um apanhado geral, assim, das angústias, né? Que a maioria das igrejas às vezes sofre. Primeiro ponto que todo mundo sempre coloca são poucas pessoas para trabalhar ou não tem experiência. E aí, uma resposta que a gente já tem assim de imediato para você. Não tem experiência, a equipe não é capacitada, a gente já está proporcionando para você uma capacitação. Mas nem todo mundo tem acesso, o que você pode fazer para melhorar isso? Promove reuniões periódicas com a sua equipe, coloca lá o vídeo de uma videoaula, nossa videoaula, uma outra videoaula, falando sobre o Ministério Infantil, promove uma discussão, um debate. Existem tantos livros bons, né, que podem se faz um grupo de estudo. Olha, gente, a gente agora vai fazer um trabalho diferente. Vamos fazer um estudo sobre o que é o trabalho com as crianças. Prepara um texto, faz uma dinâmica, para que você possa envolver a sua equipe no trabalho e que eles possam entender qual é o foco do departamento infantil. Porque não adianta só você entender. Quem está com você também precisa entender qual é o objetivo, o que é o Ministério Infantil, né? Um outro ponto são poucas atividades envolvendo as crianças. Então, hoje, pouco se investe em atividades e existe assim uma infinidade de coisas que você pode fazer para que você possa trazer as crianças. Você pode fazer EBF, você pode fazer acampamentos. Hoje agora tem o acampa dentro, né? O acampamento é fora e o acampa dentro é dentro, né? Você pode fazer atividades de evangelismo. A gente já comentou aqui sobre o projeto que a gente fazia Jesus na Praça, que era um projeto de evangelismo. Você pode ter inúmeras estratégias, cinema, várias coisas que você possa fazer para trazer essas crianças e demonstrar interesse. E também precisamos nos preocupar com o que estão lá fora, né? Então, você pode fazer uma classe de 5 dias, uma classe de boas novas. Você tem algumas igrejas trabalham com célula, então tem a célula dos adultos, tem a célula das crianças. Tudo isso vai estar trazendo outras crianças para o seu departamento, que é a partir do momento que ele vai lá num evento, que é fora da igreja, mas ele gostou, ele achou interessante, ele vai ter interesse.
e ir na igreja, né? Algumas igrejas que estão nos bairros assim que são mais tranquilos, por que você não pode fazer um culto diferente, um culto do lado de fora da igreja? Né? Por que você tem que ficar lá dentro das 4 paredes? Não, o culto desse mês vai ser diferente. Vai ser do lado de fora da igreja. Tem uma praça em frente, vai ser na praça. Por quê? Porque as pessoas vão ver que a gente não está fechado lá no nosso mundinho dentro das 4 paredes. A gente está fazendo lá de fora. E aí vai fazer uma coisa dinâmica. Nós também somos alegres, porque às vezes acham assim, não, porque é da igreja, é crente, não pode nada. Não, nós temos que mostrar para ele que nós temos a alegria verdadeira, que não é a alegria que acaba em um dia. Né? Até uma pessoa relatou uma experiência que fez durante o carnaval, né? Todos os dias ela fez uma festa, teve até brinquedo alugado e que as crianças vieram, participaram. A gente achou bem legal, né, a iniciativa de estar no carnaval, porque muitas vezes a igreja se fecha, né? Carnaval, nós vamos nos fechar e vamos pro retiro. Não está errado também isso. Claro, você pode ir sim, mas também nada impede que você faça um trabalho para essas crianças nesse momento, né? Um outro ponto também foi a questão do investimento, que as pessoas têm pouco interesse em investir, muita gente falando mal do pastor, que o pastor não investe, só que foi o que o tio Josias já falou, que a gente precisa mostrar primeiro, né? Você tem que ter... você tem que mostrar para depois você ter investimento. É como fazer uma propaganda. Ninguém compra um produto se você fizer uma propaganda ruim. Hoje se investe milhões em propaganda para que as pessoas possam comprar os produtos. E a mesma coisa é o departamento. Se você já chega lá falando que tá ruim, que não tem, que não dá, ninguém vai querer. Eu não vou querer trabalhar num departamento que só tem problema. Pelo amor de Deus. Você acha que o seu pastor vai investir num departamento que só dá prejuízo? Não. Então a gente tem que... como é que é o departamento? Vai convidar alguém para trabalhar? Vamos trabalhar com as crianças. Olha, trabalhar com crianças é tão bom, eles têm um amor, têm um carinho. Você dizer, não, quer trabalhar com as crianças, mas não tem material, não tem nada. Você vai ter que botar tudo no seu bolso. Você acha que alguém vai querer trabalhar com você? De forma alguma, não é verdade? E muitas vezes também a gente percebe pouca convicção de que a criança realmente precisa de salvação. Então, nós, enquanto líderes e professores, precisamos ter isso muito bem resolvido na nossa cabeça. Criança precisa de salvação. Uma certa vez, a gente tinha uma equipe que tinha uma resistência muito grande com relação ao trabalho, porque a gente queria fazer alguma coisa mais estruturada, um trabalho mais de evangelismo, discipulado, e a equipe tinha uma resistência. E a gente fez uma reunião, fizemos um trabalho, uma dinâmica, e a gente contou para eles que a criança vai para o inferno se ele não se converter, não aceitar Jesus. E todo mundo ficou chocado. Ué, mas como que a criança vai para o inferno? A criança não é pura? E a gente mostrou para eles dentro da palavra de Deus que todo mundo foi gerado em pecado. E todo mundo precisa ter uma experiência de salvação, precisa aceitar Jesus, reconhecer os seus pecados. Senão, o destino é o inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, você precisa conscientizar a sua equipe. Eles precisam entender que as crianças também precisam de salvação. E a partir daquele momento que a equipe entendeu, a gente viu o trabalho fluir, as pessoas trabalharem com afinco. Não, nenhuma criança vai para o inferno. Todos vão ser salvos em nome de Jesus. E foi uma bênção, porque aí a gente mudou completamente o pensamento daquela equipe. E conseguimos uma equipe que fazia um trabalho de excelência, porque eles entenderam que as crianças também precisam de salvação e também têm uma vida eterna, não é verdade? E aí a gente foi falando para eles que a palavra de Deus está cheia de mandamentos com relação ao ensinamento, à instrução das crianças. E aí você pode ver aí na apostila, a gente já colocou várias referências bíblicas sobre isso, que você vai poder estudar, ler com calma e entender um pouco mais sobre isso. Porque quando você ganha uma criança, você não ganha simplesmente uma vida eterna, uma vida de salvação. Você ganha uma vida de trabalho, de serviço na obra de Deus. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os 3 propósitos, né, do trabalho com as crianças. Hoje a gente está fazendo mais uma introdução sobre o que é o Ministério Infantil no geral, né? Qual o trabalho que o Ministério Infantil desenvolve. E na próxima a gente vai estudar mais especificamente os 3 propósitos que a gente tem que ter em mente quando a gente vai trabalhar com as crianças. E, assim, resumindo tudo que a gente falou hoje, a conclusão que a gente chega é que o trabalho com as crianças é urgente, né? Não é para ontem, não é para amanhã. É para ontem. Por quê?
porque o inimigo tem investido pesado, tem oferecido muitas coisas. A gente tem visto jovens que entram numa escola, que matam seus colegas, que se matam, jovens que matam seus pais. E aonde está a igreja? Aonde está aqueles que se dispuseram a trabalhar com as crianças? Eles estão fechados lá, dentro das quatro paredes, só fazendo uma apresentaçãozinha, dando folhinha para pintar? Ou eles estão se preocupando com o evangelismo de fato, com a salvação daquelas crianças? Porque quando você conta uma história, fala do plano de salvação para a criança, no domingo à noite, e na segunda-feira de manhã a professora lá na escola faz uma rodinha e pergunta uma novidade. Quem tem uma novidade? Quem tem alguma coisa para contar? Ela vai se lembrar lá da história que você contou no domingo e vai contar para seus colegas. Lança desafio para as suas crianças. Faz com eles lá o livro Sem Palavras e fala assim, agora você vai contar para um amigo, você vai levar lá uma novidade da escola, porque às vezes você não vai poder entrar lá na escola para falar, mas aquela criança está lá dentro. É ele que está todos os dias, que vai falar com a professora, que vai falar com o coleguinha do lado, que vai falar com o pai e a mãe que está em casa, que ainda não ouviu, e todos vão parar para ouvir aquela criança. E aquela criança, através de você, vai ser um canal de bênção através daquela criança. Porque Deus vai estar usando aquela criança através de uma lição que você contou para ele no domingo. E ao longo daquela semana, ele vai abençoar outras crianças. Faça campanhas. No nosso culto desse mês, quem trouxer mais visitante vai ganhar um bombom, um chocolate. Porque para a criança, você não precisa chegar, não, vai ganhar uma cesta de chocolate. Se você der um bombom, ele já está satisfeito. E muitos deles já estão satisfeitos só em você falar assim, o Pedrinho hoje trouxe 10 visitantes. Ele já vai ficar feliz. Então, às vezes a gente fala que trabalhar com criança dá trabalho. Criança não dá trabalho. O que dá trabalho é você querer impressionar os adultos. Mas criança não, né? É verdade. Agora ela finalizou com tudo. O que dá trabalho é impressionar adulto. Impressionar criança não dá trabalho. Nenhum trabalho. Agora, ela resumiu tudo isso. Tudo isso. E eu cheguei à brilhante conclusão. Se falta professores, vamos começar. Se eu não tenho admiração do meu pastor, já respondemos. Se eu não tenho professores capacitados, respondemos também. Aí você vai me perguntar, respondeu como? Você é o professor dele. Você vai ser a pessoa que vai trazer ensinamento para ele, trazer entendimento, fazer com que ele entenda que ele precisa investir no seu ministério, mas se ele não investir, você vai capacitá-lo. Por quê? Você já se dispôs a estar nesse curso, aprendendo, e depois você vai passar para ele trabalhar de acordo com o seu propósito. Falta admiração dos pais. Você já recebeu a resposta. Sabe o que falta? Falta eu demonstrar para ele todo o trabalho. Porque às vezes eu não apresentei ainda, a propaganda não foi feita. Mas não é aquela propaganda de algo falso, não é verdadeiro. Porque quando você apresentar para ele, você vai apresentar com propriedade, com o seu próprio filho. Está aqui o presente, aqui não é aquele gel redutor que reduz. Não, aqui é verdade, está aí teu filho, pronto. Sabe o que é isso? A maior propaganda é o filho dele chegando em casa e falando, não, a professora hoje falou de uma história linda, pai, essa coisa toda. E você fala assim, caramba, eu falei isso tudo. Sabe por quê? A atuação do Espírito Santo naquela família. Aí você falta mais ainda, José, falta algo primordial. É o financeiro, falta aquela salinha linda que o meu pastor não me deu. E eu estou desesperada, já arranquei o cabelo, meu cabelo já ficou branco e a salinha continua aquela bagunça. Querida, demonstra para ele que existe um trabalho com criança. Mas faça isso de boquinha fechada, mostrando para ele. Não precisa você levar. Pastor, hoje eu vou te mostrar. Quero mostrar para o Senhor o espaço que o Senhor nos deu. Essa miséria que o Senhor nos deu. Não, querido, senão você vai perder o que você não tinha. Porque Ele vai te tirar de lá. Ele vai te tirar de lá. Se Ele não te tirar, eu faço questão de retirar você. Porque você está querendo frustrar Ele. Agora, quando você demonstra com um trabalho, eu preciso melhorar essa linha, né? O espaço lá está pequeno, né? Ele já começou a se propor alguma coisa para você. Mas você não se aproveita desse momento e fala assim, eu tenho que mudar mesmo. E tem que botar um ar-condicionado. E as crianças precisam disso. Não, querido, calma. Calma, vai acontecer um negócio.
acelerada por quê? A bênção está chegando e você de repente vai atropelar o momento que de repente você vai perder o que está de melhor para chegando sobre a tua vida. Então, respondemos. São reclamações que eu estou falando para vocês porque a gente já fez. Eu já fiz. Já fiz demais. Já reclamei, já pedi. Só que quando eu parei para perceber que o responsável por tudo aquilo que não estava acontecendo era, sabe de quem? Eu não precisei ir para a faculdade, não precisei fazer um doutorado, não precisei nada disso, nem ir para o psicólogo. Eu parei e comecei a refletir, percebi que tudo aquilo dependia dela e de mim. Sabe por quê? Abraçamos uma causa, queremos aquilo, admiramos aquilo, amamos o que fazemos. Porque departamento infantil tem que ser vida, você tem que vivenciar ela. E departamento infantil eu falo que eu me emociono muito fácil. Quando falo departamento infantil, eu me empolgo, eu me emociono, eu choro. Você vai me ver chorar, porque eu sinto. Não é algo que eu faço, profissionalmente não. Querido, fica tranquilo. Profissionalmente eu sou empresário, não dependo disso. Mas eu faço com muito carinho pelo que eu acredito. Então, quando eu me invisto na obra, eu me lanço literalmente. Aí você fala assim, mas você já ganhou muito dinheiro financeiramente com o departamento infantil. Negativo. Aquilo eu faço voluntariamente. Então, quando você observar e parar de olhar para o financeiro, ele vai chegar para você. Se a bênção quer ser abençoada, ela que me segue. Não é eu ficar o tempo todo atrás da bênção. Sabe por quê, irmão? Quem fica atrás da bênção chega em segundo. Porque se a bênção está na frente, você está sempre atrás. Mas quando ela está lado a lado, é diferente. Sabe quando o abençoador para do teu lado assim e fala assim, vamos mudar essa linha. O negócio aqui, agora as paredes, vamos botar esse negócio aí. Vamos colocar, vamos mudar essa estrutura. Irmão, depois a senhora vê. Irmão, depois o senhor vê qual é a estrutura, o mobiliário para as crianças. Não se aproveita também, vai devagar. Olha a sabedoria. E vai, vamos trocar o mobiliário, vamos trocar isso. Semana que vem a gente troca isso. Porque a bênção está chegando. A bênção está caminhando contigo. Não se desespera não. Tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Mas pense nisso. O responsável de tudo isso somos nós que abraçamos o departamento infantil. Não é o seu dirigente que não está sabendo fazer um bom trabalho. Somos nós que não estamos administrando o que nos foi nos dado. Essa é a grande realidade. Não tem outra pessoa culpada nisso tudo. Eu ouvi todas as reclamações de vocês. Com muito carinho. Tia Silvia, eu lembro todas elas. E aqui não é um curso para você simplesmente só jogando para vocês. Não, eu leio tudo que vocês falam. Tem uns que nem falam, né? Eu já imagino, ele nem fala, ele quer falar até por código, que não pode. Mas se ele pudesse, ele fazia mímica e tudo. Mas, querido, fica tranquilo. O teu anseio, o Senhor conhece e sabe toda a tua necessidade. Você não precisa colocar no outdoor que o departamento infantil não tem sala. Você não precisa botar no outdoor que o material que você tem não dá para fazer nada. Você precisa colocar numa coisa chamada joelho. Essa vai fazer a diferença. E partir para a prática. Se só ter joelho e não ter mão na obra, nada vai acontecer também não, tá, querido? Porque é comum a gente ouvir alguém falar assim, o que você pode fazer para o departamento infantil melhorar? Vamos orar, né, irmão? A Bíblia diz que é orar e ter o quê? Oração. Precisa ter a oração, tem que ter ação, não pode ser algo só. Vamos orar, só orar, irmão. Ora. Mais nada que isso. Não, querido, precisa ter ação. Então coloque teu joelho no chão e o negócio vai acontecer. E mão à obra. Mão para frente. Não tem? Tem. Não tem? Não tem regente? Você está brincando. Aqui é regente aqui, ó. Regente pessoa.
Eu falo isso com muita propriedade porque tia Silvia era regente, ela era secretária, ela era a pessoa que cuidava do financeiro, chegava em casa, José, precisa disso e disso, precisamos disso, disso. Não, vamos fazer. Financeiro, tudo isso estava na nossa responsabilidade. E aí ela dividia comigo. Quando ela era regente, eu era coordenador. Quando ela saía de regente, eu entrava como o quê? Tesoureiro. Fazia de tudo, querido, para o negócio acontecer. Mídia social, tudo, rede social, tem que cuidar de tudo isso, filho. Você não pode, no momento ainda você não pode escolher, não. Mas vai chegar um tempo que pessoas vão querer se disponibilizar e você vai falar, caramba, hoje eu posso escolher. Opa, meu tesoureiro não pode ser. Vamos ter uma aula sobre isso, hein? Não vou antecipar, não. Meu tesoureiro não pode ser quebrado, não. Eu tenho que escolher pessoas certas. Vamos falar sobre isso, tá? Para você entender que o departamento vai muito além do que vocês pensam ou imaginam. Cuidado! Vamos logo já antecipar, mas a próxima aula temos algo que ainda vamos construindo. Calma. Pé no freio, né, tia Silvia? Eu fiquei empolgado, quer contar logo o curso todo numa aula. Entendeu? Mas assim, o primordial que a gente precisa entender é que o primeiro passo para que tudo possa dar certo é organização e planejamento. Porque muitas vezes a gente quer fazer um monte de coisa, mas não sabe nem por onde começar. Então a gente precisa ter uma organização. Pessoa que trabalha com criança, com departamento infantil, precisa ser uma pessoa extremamente organizada e com planejamento. Né? Eu sempre brincava que assim, eu trabalho com 3 agendas, porque tinha que organizar a igreja, trabalho, pessoal, ia colocando tudinho lá, abria o celular, tudo pintadinho. Nossa, vai ter tanta coisa? Tem, porque se alguém chegasse, tem como fazer essa atividade? Peraí, eu tenho esse dia, tá liberado. Porque senão às vezes você marca 2 coisas no dia e você acaba ficando sem credibilidade. Uma coisa que a gente nunca fez, cancelar evento. A gente marcou, nós vamos cumprir, independente de, tem como, não tem, a gente vai dar nosso jeito e vamos fazer. E Deus sempre honrou a gente, né? Então, várias situações assim que a gente ficava, não vai dar, mas vamos lá. E Deus foi fiel e surpreendeu, né? Então, tenha sempre em mente que Ministério Infantil é organização, planejamento. E resumindo tudo, a única coisa que nós não somos é babá. Né? Nós somos ministros para as crianças, nós somos educadores cristãos, somos evangelistas das crianças. E a partir do momento que nós entendemos isso, entendemos a necessidade das crianças de terem salvação, nós vamos influenciar outras pessoas a também pensarem dessa forma. Não é verdade? É verdade. Finalizaste muito bem. É isso aí. Excelente. Então a gente agradece a atenção de vocês hoje nessa aula. Aí vocês já vão poder também fazer as atividades lá, né? Porque, assim, todas as atividades que a gente coloca tem um propósito, não é simplesmente para você responder uma pergunta e a gente vai dar uma nota, não. Tem um propósito, a gente está querendo conhecer um pouco mais de vocês e no final a gente vai ter um raio-x de cada departamento, de cada ministério e vai poder ajudar vocês, olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui tá legal. Então, aos poucos a gente vai se conhecendo, vai conversando, a gente vai estar sempre colocando lá um tema para a gente discutir, como a gente teve dessa semana. Então, não deixe de entrar, de ler, de fazer as atividades, para que você possa aumentar os seus conhecimentos, que o nosso objetivo não é simplesmente passar um conteúdo para você, mas é estar junto, estudar, aprender junto e que nós possamos ser bênçãos para a sua vida, para o seu ministério, para as suas crianças. Muito bem. E tudo que esse curso vai passar para vocês, a nossa maior intenção é conhecer a realidade de vocês e dentro disso tudo, se nossa experiência pode contribuir com vocês, legal, é o que queremos a cada dia. Não simplesmente ser profissional, mas ser pessoas para estar junto num ministério infantil, onde poucas pessoas têm credibilidade, onde poucas pessoas têm grandes investimentos, mas que a partir de hoje, você saiba que tudo o que fazemos tem um grande objetivo. Temos que ter foco e precisamos entender. Toda essa aula que estamos passando, e alguns trabalhos colocados lá, agora a tia Silvia abriu um fórum de bate-papo, para ter um bate-papo, feedback de vocês também.
a nossa intenção é sempre estar avaliando, porque dentro disso tudo aí a gente vai caminhando. Eu não vou queimar a etapa, nem tia Silvia vai queimar a etapa. Você que tem um pouquinho de conhecimento, já passou, avançou um pouquinho à frente. Ah, mas eu preciso que seja mais rápido, porque eu não sei. Não, eu não posso queimar a etapa, senão eu vou deixar alguém pelo caminho. E a nossa intenção é que todos caminham juntos, chega no final, uma turma completa, estruturada, com conhecimento, com entendimento. Não vamos antecipar nada para poder favorecer A, B, C. Não. Vamos falar na íntegra, todo o departamento, para que você possa entender e compreender que tudo isso foi vivenciado por um casal chamado Silvia e Josias. Tudo que a gente vivenciou, e vou falar isso com muita propriedade, que não foi só um momento de flores não, tá, querido? Teve um momento de muito choro, de muita lágrima. Mas hoje colhemos fruto de algo que foi plantado e foi germinado. Hoje só colhe fruto. Exemplo de pessoas falando. Então isso aí vai te motivando, vai fazendo que você, não que você incha, mas isso é gratificante para a tua vida, para o teu ministério, para pessoas que te rodeiam. Sabe o que é isso? Reconhecimento dos altos céus sobre o teu ministério. Então, tenha sempre em mente que esse curso é para falar diretamente com você, tratar algo concernente ao departamento infantil, o crescimento da obra e a ministração do Evangelho e grande evangelização em todo o tempo. Lidando com criança, lidando com responsabilidade e lidando com pessoas a cada dia. Deus abençoe vocês, até uma próxima. Beijo no coração e até mais.